Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, e Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias, e Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa, e Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias, e Uzias gerou Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias, e Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias, e Josias gerou a Jeconias, e seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel, e Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor, e Azor gerou a Sadoc, e Sadoc gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde, e Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Da sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Muito bem. Tem um estudo muito profundo e complexo. Na verdade, são revelações da Bíblia, né? São o material que a Bíblia nos traz a informação sobre gerações. No Antigo Testamento tem várias passagens sobre as genealogias, as origens, de onde que veio fulano, ciclano, e é uma parte assim cansativa, e são poucas pessoas que têm paciência de estudar as genealogias devido à complexidade e parece até meio sem sentido todo esse material sobre estudo genealógico, árvore, mas a nossa história começou com uma árvore, né? A história do homem gira em torno de uma árvore, e por isso a árvore genealógica. Eu fico observando meu filho, quando a gente fala, ele é pequeno, vai fazer 3 anos, quando a gente fala que o fulano ou a fulana é um tio, é um parente, é um padrinho, ele se apega e ele aceita como alguém da sua família, como parte, de uma maneira inconsciente, é claro, como parte da sua árvore genealógica, como parte de seres que formaram a estrutura do seu ser, da informação genética que ele recebeu. A gente reconhece isso. E eu também me lembro que quando eu era criança, até uma certa idade, até a adolescência, eu vivi próximo dos meus tios, de parentes, principalmente da parte do meu pai. E a gente vivia como se nós fôssemos todos da mesma casa, da mesma família, porque tinha esse contato. Depois a gente foi crescendo, cada um tomou o seu rumo, cada um seguiu por causa da profissão, do casamento, os tios foram morrendo e a família nesse sentido, nesse aspecto, foi se diluindo, se distanciando, né? Hoje eu percebo o quanto isso faz falta na minha vida e eu acredito que na vida de muitos, que hoje a gente está muito preocupado com a sua própria família ali no seu lar, dentro da sua casa, seus filhos, e Deus não está muito interessado. E nós vimos que no Antigo Testamento
eles tinham famílias numerosas, até por uma questão de defesa, de sobrevivência. Quanto mais filhos, mais parentes estivessem unidos. Mas chegou um momento que Deus disse para Abraão para sair do meio da parentada dele e ir para uma terra, para Deus escrever uma história na história de Abraão. Que ele tinha que se libertar dos vínculos da sua árvore, né, da sua genética, que Deus ia fazer de Abraão uma nova criatura, um novo ser. E depois a gente vê na história de Jesus todo um cuidado, e isso rende material para grandes estudos, assim, e tudo calculado matematicamente. E 14 gerações, são 3 gerações de 14 gerações. Enfim, não vou entrar nesse mérito aqui, porque não é o que nós propomos nesse momento aqui, né, nessa fala aqui, nesse momento de informação que eu estou passando, né, da minha cultura bíblica, enfim. Mas nós vimos que Jesus, para quem não conhece assim, a história ali de Josué, quando Josué mandou os espias, né, para perceber o lado fraco, a vulnerabilidade da cidade de Jericó. Ele mandou espias e esses espias foram acolhidos por Raabe, que era uma prostituta. E porque ela acolheu, Deus deu uma família para ela, e a história de Raabe teve um outro rumo, e inclusive Raabe passou a fazer parte da árvore genealógica de Jesus. Na verdade, eu já não estou atestando isso, já ouvi alguma coisa que na verdade seria José, que seria de linhagem real, se tivesse seguido a monarquia em Israel, Josué seria um herdeiro do reino e tal. Na verdade, Josué que tinha José, né, que tinha parte na árvore genealógica de Jesus, não fala de Maria. Mas, enfim, isso também não é uma questão. Eu quero falar um pouco sobre essas conexões que nós temos com a nossa família, traços que nós trazemos de um parente, de outro, na forma, na aparência, na fala, nos gestos, nos trejeitos, coisas que fazem parte de uma linhagem ali, as informações genéticas que uma linhagem traz e comunica para outra. E a questão final é nos levar a meditar sobre a nossa árvore genealógica, não fazer regressão, né, como outros segmentos, outras culturas orientais ensinam, não. Dentro da nossa realidade, dentro do que é humano, dentro do que é concreto, real, né? Nós temos uma origem, sabemos que a nossa origem, em primeira instância, no primeiro momento, veio do primeiro homem, de Adão. Eu creio nisso de todo o meu coração, acredito nisso. Que Deus formou um homem a partir dele, criou as árvores genealógicas dos povos. Os povos lá no início da criação, lá das formações das primeiras tribos, como eu já disse, eram todos primos, irmãos, parentes. Depois foram se distanciando por questões ideológicas, políticas, culturais, ou até por intervenção divina, por questões de adoração, de idolatria, outros detalhes ali que também não convém aqui nesse momento. Mas, enfim, nós temos conexões com nossos parentes, temos ligações, temos o sangue, temos as informações genéticas. E como eu falei, se nós voltarmos lá no Gênesis, nós vamos ver que, de fato, a nossa árvore genealógica começa em Deus. Né? Ele começou, nos formou do barro, do pó da terra, e Ele soprou do seu Espírito em nós. Né? E depois vem Jesus, né? O qual tem
a informação genética de criaturas como nós, como eu, como você, né, recebeu na sua toda a genealogia, a informação genealógica de Maria, do sangue de Maria, da genética de Maria, enfim, essa é uma questão a se pensar assim, pô, eu tenho uma origem e a origem vem se desenrolando através dos tempos e ela vai continuar enquanto eu existir, depois que eu existir ela continua na vida dos meus filhos, né, dos filhos, isso é para todo mundo, e assim a nossa árvore, enquanto o homem existir aqui na Terra, a nossa árvore genealógica vai se desenvolvendo, vai dando frutos, vai crescendo, vai formando a sua história e tal. É importante nós sabermos de nossas conexões com os nossos antepassados e chegarmos até Deus, né? E Jesus é o primeiro de uma geração de homens e filhos de Deus no sentido espiritual. Isso é um detalhe para próximos encontros, estudos, meditações, enfim. Deus abençoe você e lhe estimule a pensar um pouco nas suas conexões, na sua genealogia.